Fuleiragem não, ser humano. Fuleiragem não, fuleiragem não. Imagina se fosse fuleiragem. Então a ideia aqui, ó, é a gente falar desses pontos aqui. Eu vou falar o que é um repositório, qual a importância dele para gerenciar o projeto, tá? Vou falar o que de acha é o projeto, que no nosso projeto aqui, na real, o projeto nada mais é do que é o quadro, né? O quadro barra board barra Kanban. Beleza? Acho que Kanban é assim. O que é a organização e o que ela vai influenciar em cima do projeto, do repositório, né? Como a gente pode criar templates dos cards. Para quem não sabe, o template do card é uma estrutura do que como você vai escrever as coisas. Isso é bem importante, bem interessante por sinal, ainda mais que você tem um time muito disperso e você precisa nem todo mundo tem um entendimento de como se orientar para criar uma atividade. Às vezes você quer criar uma atividade, aí tem um template ajuda a você dar as perguntas, né, para as pessoas responder. A importância das labels ou rótulos, né, botar barra rótulos aqui, o que é a importância das labels no nosso no card. As labels, gente, é muito importante, ela está diretamente proporcional, influenciada para os nossos filtros e identificação visual dos cards. Então, praticamente são etiquetas que a gente bota no nossa label. E as vantagens de gerenciar tudo pelo GitHub, basicamente essas vantagens aqui vão se resumir, né? Já vou respondendo aqui, começando de trás para frente, que eu sou desse. O link com os repositórios e as issues. Então, são algumas coisinhas bem interessantes. Então, o que é um repositório? Vamos lá, o que é um repositório? O repositório, ele pode ser, no GitHub, inicialmente, na sua origem, né? Eu vou falar na sua origem como se eu usasse GitHub desde do início da vida, né? Basicamente, isso é um repositório de código. O que é um repositório? É uma caixa que tu vai botar uma de papel lá que tá escrito os códigos lá dentro. Então, se a gente for aqui no ISUS App, aqui, que é o aplicativo do ISUS, aqui tá o código do ISUS. Aqui se você pegar esse negócio aqui e entregar na mão de uma pessoa que sabe ler código e sabe desenvolver, ela vai entender isso daqui. E se duvidar, ela pode copiar o aplicativo para ela, não importa. Até porque o aplicativo é gratuito e é aberto. Então, isso aqui é a origem do repositório. Mas, podemos usar o repositório para outras finalidades. Como, por exemplo, aqui na escola, nós temos o Felicilab. O Felicilab não é um código. Ele é, digamos, uma pasta no Drive. É diferente. Imagine que você tem seu Drive lá e você decidiu criar uma pasta com o nome Felicilab lá dentro. O Felicilab é uma estrutura, digamos, organizacional, não tem código, né? De acordo com a About aqui no cantinho direito, peraí, o direito aqui na webcam é aqui, ó. O direito é o Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Saberes e Narrativas para a Promoção da Saúde, de Bem-Estar e da Felicidade. Bonito, né, mas filosófico. Legal. Então, isso é o Felicilab. Né? A ideia do Felicilab. O Felicilab, digamos que ele é o guarda-chuva maior em cima de todos os projetos da escola, digamos assim, né? O maior guarda-chuva. E aí, o que acontece? Como ele não é de código, então para que eu vou criar o repositório dele? A gente vai criar o repositório dele para a gente ter o quê? As nossas issues. O que é as issues? As issues nada mais é do que são as atividades, são aqueles cartões bonitinhos que a gente coloca, nossos post-its, né? E aí o post-it tem um título, e dentro do título você tem uma definição. Vou clicar aqui só para a gente ver a definição, por exemplo, desse daqui. Né? Um texto, uma descriçãozinha, tá muito simples e tudo mais. Só que, além disso, você pode ter o que a mais? Você pode ter uma documentação. E a documentação você faz aqui na Wiki. E aí você pode criar uma página na Wiki, fazer uma documentação, quase uma página web, sobre o Felicilab, sobre as coisas do Felicilab, e aqui tudo fica aqui bem bonitinho, legal, maravilhoso, tipo uma pasta, literalmente, né? E temos o projeto, certo? Então, recapitulando, o repositório pode ser um local onde você coloca o seu código da aplicação, ou quando você está somente gerenciando, você pode utilizá-lo como repositório de pasta para você escrever suas coisas lá e deixar anotada. Para que isso, no fim das contas? Para que a gente possa utilizar o project. Project é o principal, onde a gente vai utilizar para organizar as nossas issues, né? Os nossos fluxos, os nossos flows, tudo bonitinho, né? Se falar bonito em inglês. É onde no fim vai estar o Kanban, o nosso quadro, o nosso fazendo e feito básico. E aí a ideia é você clicar aqui em Create Project. Eu vou criar aqui, depois o delete se for preciso. E a gente coloca um init. Aí, ótimo, né? Olha só, gente. Os nomes que eu já utilizei. Init, ESP, PEA. PEA, que é o nome de um board de outro projeto lá que é... Ó,
Ande. P. Ixi, pra todo lado. Projeto pessoal. E SUS com Quiz aqui. Quiz e SUS Onboard Test, beleza? E aí eu vou botar o nome aqui, ó, Felicilab. Eu quero botar o nome aqui Felicilab Board ou Felicilab Kanban. Vou botar Kanban. E aí vem aqui os templates que o próprio GitHub já lhe entrega. Um Kanban básico, que é aquele que vem fazendo efeito, né? A fazer, fazendo efeito. Um Kanban automatizado. Qual é a ideia do automatizado? Quando tu cria uma atividade, automaticamente ela cai em alguma coluna. Então, um Kanban automatizado é legal. Na maioria das vezes, recomendo você utilizá-lo logo, Kanban automatizado. E se você estiver trabalhando com code review, né? Ou seja, tem código lá que quando a pessoa vai mandar esse código lá eu tô aqui em casa, faço meu projetinho e tal, vou juntar o que eu fiz com o que já tá feito lá na nuvem e tal. Aí a gente bota o code review, que é para quando subir o pull request, ou seja, quando eu tiver a solicitação, uma requisição de pull. É basicamente isso. Ou seja, eu solicitar que o meu código se una ao código principal do projeto, a gente faz um code review. E tem um bug triage ou triagem, eu sei lá como é que eu vou pronunciar isso aqui, a triagem do bug aqui. Que é o problema, e aí ele coloca algumas colunazinhas a mais. Em geral, quando a gente vai gerenciar o projeto, eu escolho sempre o Automatic Kanban, vou colocar aqui Kanban de exemplo, e aí quando você cria ele, ele aparece assim, né? To do in progress e done, ou seja, a fazer, fazendo e feito. E aí observe que aqui à direita, peraí, aqui à direita, aqui assim, lá na direita ali, ó, lá embaixo. Você vai ver as atividades já criadas dentro do repositório. Observe o que eu acabei de dizer, que já está criado no repositório. Ou seja, eu estou em um repositório e dentro do repositório eu criei o projeto. É aqui que rola às vezes uma confusão. Porque é o seguinte, vamos lá, cara, o momento aqui que eu perguntei para vocês se vocês queriam no Paint ou no Draw.io, então optaram pelo Draw.io. A gente tem aqui o repositório, certo? Aqui temos aqui o repositório aqui, repositório, Felicilab, repositório, não vou botar acento, gente, agora, e SUS. E temos o repositório Quiz, certo? São 3 projetos diferentes. O Felicilab, ele é um projeto de gestão. Vou botar ele roxinho. O ISUS e o Quiz são projetos de código. Então, que laranja. Beleza? E aí, o que acontece? Dentro do repositório, eu posso ter o projeto. Eu vou até botar assim, o projeto assim. E é aqui dentro do... Pode ter aqui, ó, projeto. Ai, meu Deus. Kanban. Aqui, projeto. Ou Kanban. Né? Ou Kanban. Cada um pode ter o seu, certo? Pode ter o seu. O que significa quando eu faço um projeto dentro do repositório, como foi feito ali? Ele acontece o seguinte, o projeto ele é exclusivo, né? Aquele quadro ele é exclusivo daquele repositório. As atividades que estão naquele quadro são exclusivas daquele repositório, ou seja, daquela pasta. Então, se eu for lá no Trello, acho que todo mundo já usou o Trello. Quando você vai no Trello, que você cria um quadro, todos aqueles quadradinhos, os cards que você coloca dentro daquele quadro lá no Trello, em cada coluna, ele é daquele quadro, especificamente. Para você compartilhar aquele card, você precisa fazer monóia de transferência e um caralho a 4 para outro quadro. Até onde eu me lembro, tá? E aqui no GitHub não é diferente. Então, a forma como no GitHub tem de diferente do Trello é que o Trello só existe o quadro para o Kanban existir, é só você organizar. No GitHub você tem que ter uma premissa. Lembrando que o GitHub primariamente foi criado, né? Ele iniciou sua vida para ser um repositório de código. Então, antes do board chegar, existia o repositório de código. E aí a ideia é que a gente precisa do repositório para depois criar o quadro, certo? Só que qual é a diferença entre isso, o quadro
a maior diferença que dá vantagem ao GitHub sobre isso é que no mesmo repositório você pode ter vários quadros ou projetos. Então, enquanto lá no Trello, por exemplo, né? Vou usar o Trello como referência porque ele é amplamente utilizado. Enquanto lá no Trello tu só pode ter um, aqui no GitHub tu pode ter um cadinho, certo? Tu pode ter um cadinho lá, um bocado que tem todo morto feliz. Você pode ter 1, 2, 3, vários repositórios. Qual é a ideia disso aqui? É que você pode organizar, digamos, as suas atividades, os seus issues, as suas coisas lá de diferentes formas no meio do seu repositório. Então, se tu tem um time de design, certo? E ele vai criar as atividades pro ISUS, vamos botar o ISUS aqui como um exemplo melhor, porque o ISUS é um aplicativo, né? Deixa eu botar aqui ISUS e aqui embaixo app, aqui do final app, que é pra gente ter uma noção. Então, no aplicativo a gente tem atividades de código, a gente tem atividades de experiência do usuário e de design. Então, às vezes, para você não criar um board só, com várias colunas para representar a etapa daquilo, você pode gerenciar isso de forma diferente. Que o time de design, por exemplo, não funciona igual ao time de dev, né? Então, talvez não funcione igual ao time de gestão lá, que está pensando nas paradas, talvez contratando alguém. E aí eles querem ter um quadro. Então, para esse projeto inteiro, a gente pode, digamos, fazer um board para cada ideia e cada necessidade e gerenciar isso de uma forma separada e diferente, tá? Essa é uma vantagem legal de você utilizar o projeto dentro do repositório. No caso da escola, deixa eu tomar água aqui. No caso lá da escola, a escola ela é o quê? Ela é uma organização. Uma organização, deixa eu ver, vou botar uma figurinha aqui meio aleatória aqui. A organização ela vai ser esse cubo aqui. Pronto. Aqui é a escola, a AESP-CE. É a AESP, né? Parece que eu tô falando a AESP, não. A escola, essa coisa aqui, ela é uma caixa bem maior, ela é algo que agrega muito mais, certo? E qual é o esquema? No GitHub, você tem o seu perfil pessoal. No GitHub, você tem o seu perfil pessoal. Tá aqui a minha conta, maravilhosa aqui, olha aqui o meu GitHub aqui, maravilhoso aqui, ó. Metade disso aqui é issue de card. Código, só alguns. Tá aqui minha página pessoal. E lembre-se, ó, olha essa analogia que eu vou fazer. Seu perfil pessoal é uma organização que a organização é você. Ou seja, é como se você fosse um CEO de e-mail. Sacou? Então, o meme nunca se perde, né? Então, qual é a ideia? Se você pensar assim, você é uma organização. E dentro de uma organização, quando eu for falar de organização agora, de repositório, você vai fazer uma analogia mais fácil. Ou pode ser o contrário, uma organização pode ser um perfil compartilhado. Também pode ser, certo? Talvez você pode também pensar assim. E o que é que a gente tem aqui? Eu tenho os meus repositórios, meus, o Chicão, privado aqui, ou não. E os meus projetos. No caso aqui, eu tenho um projeto de um repositório na minha conta para um repositório que eu chamo de NitEsp, que é onde eu coloco as atividades minhas pessoais que para poder eu me organizar dentre vários projetos que eu mexo na ESP. Então, as demandas que eu recebo não necessariamente é vinculada a um projeto só. Então, já mexi em coisas do ID Saúde, do Moodle, já fiz code review no REST-COVID. Então, tudo isso é muito disperso e se eu não controlar direito, já cheguei aqui esse ano, acordei, eu entrei aqui no computador e falei o que é que eu tinha que fazer mesmo, que eu não lembro mais. Então, eu criei esse board para isso, tá? Então, recapitulando rapidinho aqui. Aqui a gente tem a ESP e aqui eu vou fazer aqui do lado aqui tem um Chicão, sou eu, tá? Vou botar eu menor porque eu tenho menos coisas e só tem eu. A maior diferença entre eu e entre o perfil de uma pessoal e uma organização é que na organização você pode agregar times, né? Ou seja, uma organização. Mas quando a gente o nosso assunto aqui é repositório e projeto, não a organização, não a gerência de uma organização, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Existe o repositório, que é uma entidade, de um objeto, repositório, que você pode ter código, pode ter wiki, pode ser várias coisas dentro. E para cada repositório eu posso ter um projeto, certo? Que são os quadros. Da mesma forma, a escola, a organização, o meu perfil. A diferença é que é muitos. Então, muitos para muitos. Então,
A organização, ela pode ter muitos repositórios, certo? Ela pode ter isso, ela pode ter isso aqui, ela pode ter esse aqui. Que é isso, mano? Me ajuda aí, não me atrapalha não, por favor. Aqui, certo? A ESP, a organização ESP, o perfil ESP, tem vários repositórios. E aí, para gerenciar isso, os projetos, os Kanbans, eles não ficam dentro dos repositórios, por um simples motivo. Como eu comentei, esse Kanban ele está preso ao ISUS-EP. Entretanto, na escola, a gente tem o projeto ISUS. Aí eu tô com cápsula ativada, eu erro, né? A gente tem um projeto ISUS. O projeto ISUS, ele não é um repositório. Ele é uma abstração, digamos assim. Mas o projeto ISUS, ele tem 2 repositórios. Certo? Ele tem um repositório do app, que é o nosso front-end em React Native. E aí não é para pagar, por favor, apague só o texto. E temos a nossa API, ou API, ou seja lá como você queira pronunciar, que é o nosso back-end, vulgo back-end, o projetinho em servidor que tem lá a sua API RESTful para fazer as consultas e coletar os dados que queremos. Um é em React Native, uma tecnologia, e o outro é em PHP Laravel maravilhoso, certo? Então, qual é a viagem aqui? Como eu tenho esse projeto ISUS, em vez, né, esse conceito ISUS, em vez de eu utilizar o quadro direto do repositório, eu utilizo um quadro, vou chamar esse aqui, esse ISUS aqui que eu chamei, vou chamar aqui ó, de ISUS, vou chamar de dev, mas não é esse nome, tá? ISUS dev. Vamos pegar o nome certinho para ficar bem coisativo? Eu vou aqui, ó, na escola, olha só como é que é, ó. Eu vou ó, eu tenho um repositório aqui, ó, cadê o initesp? Meu repositório, eu não tenho um código, não tem nem um commit. Se eu for em projetos, eu tenho o board para este projeto. E aí é que tem o ISUS e o QualiQuiz aqui, certo? São 2 boards para esse projeto aqui. Beleza? Porque a minha ideia inicial era criar um board para cada projeto que eu fosse trabalhar. Só que aí eu pensei, é melhor eu criar um board para todos os projetos, já que eu sou uma pessoa só e não várias. Então eu vou aqui em projetos, na minha conta, e crio um initesp, certo? E aí qual é a maior diferença? Olhando aqui vamos olhar agora aqui para o projeto do ISUS, ISUS Desenvolvimento. Vamos pesquisar aqui ISUS, certo? Tá aqui o ISUS Super App da Saúde. Esse é o board do desenvolvimento, esse é o Kanban do desenvolvimento. Se eu for aqui nas configurações deste board, aqui no menu, e eu vou aqui olhar as configurações dele, quando eu for ver aqui, cadê? Tá aqui, ó. Quando eu tenho uma camada acima, ou seja, eu estou na organização, eu crio o projeto na organização, eu sou capaz de fazer um link com mais de um repositório. Essa é a sacada do GitHub para ficar massa para você gerenciar vários projetos. Entendeu? Você sabe que no seu projeto você não vai ter sempre um monolitão gigantesco que vai fazer tudo. E aí você separa isso em 2 repositórios diferentes e você usa um board em uma camada acima, né? Eu escrevi exatamente assim, essa galera aqui, né, nessa parecida como se tivesse um abaixo do outro, porque existem camadas imaginárias. Temos a organização aqui em cima, temos no meio, eu vou criar um quadradozinho aqui, ó, certo? Vou jogar aqui para trás, só para dar um meme. E vou escrever aqui que nós temos aqui os nossos projetos. Sabe? Que temos aqui os nossos projetos. Vou botar aqui para a esquerda, para o topo. E a gente tem os projetos que são da escola. Tá? Os projetos são da escola. E aí, esse projeto aqui, o ISUS Dev, que no caso lá, o nome bonitinho, né? Vamos pegar o nome bonitinho dele aqui. ISUS App Super App da Saúde. Que é o projeto. ISUS Super App da Saúde. Não era para você vir com um link, né? Ctrl Shift V, eu acho. Pera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Ctrl Shift V, tá aí. E aí, como você tem aqui isso, o Super App da Saúde, isso aqui é um projeto. E este projeto vincula 2 repositórios. Dessa forma, eu não preciso mais do projeto dentro do repositório.
certo? Entretanto, todavia, eu ainda vou ter as issues dentro do repositório. Vou usar esse símbolozinho aqui, que são as issues. Vamos usar esse aqui para servir de issues. E o que é a issue? A issue é o nosso card. Issue, barra atividade, barra card, e por aí vai, certo? E elas sim estão dentro do repositório. Elas sempre, ótimo, né, no plural, sempre estarão dentro do repositório, certo? Então, essa é a maior, talvez, para quem está acostumado com Trello, essa seja a maior, talvez, confusão. Pelo menos eu também tive essa confusão, por isso que eu falo que talvez essa seja a maior confusão, porque eu tive essa confusão. Então, eu acredito que outras pessoas também possam ter. Que é, pô, no Trello eu crio o quadro, já crio o card, tá tudo pronto. No GitHub a gente precisa do repositório, porque no repositório ficam as issues, os detalhes daquele card. O que no Trello, esse detalhe do card é o quê? Quando tu clica nele, ele abre um modalzinho, um pop-upzinho, uma janelinha bonitinha na tua frente, dizendo descrição, não sei o quê, quem é que vai fazer, a hora que termina e tudo mais. Então, esta descrição que tem lá no card do Trello é a nossa issue dentro do GitHub. E aí é dessa forma que a gente, digamos, é capaz de gerenciar mais de um repositório num quadro do GitHub, tá? Então, como é que eu chego nos cantos? Se eu for aqui, fizer login no GitHub, eu vou estar na minha conta, certo? Eu vou estar na minha conta. Aqui são as coisas que eu criei, meus projetos e tal. Mas eu quero ir para a escola, que é a minha organização. Vou para a organização aqui. E dentro da organização tem os repositórios da organização, que são 64 repositórios, né? Que são um bocado de coisa. E temos os projetos aqui em cima, projects, né? Os projetinhos, que são todos os quadros já criados na organização Escola de Saúde Pública do Ceará para gerenciar as coisas dentro, né? Então temos aqui vários boards, temos o Isusan Board, Publicilab e tudo mais. E aqui, ó, na descrição você pode visualizar rapidamente quem são os repositórios que estão ligados, certo? Ligados é ótimo, né? Estão ligados. Então aqui aqui ó, Coronavírus CE, ISUS API WordPress, SUS CE, Design Lab, ISUS App, Design Lab Coronavírus, Observa ESP, Observa aqui ó, e sugestão ó, tem ó, ISUS API, ISUS App. Então, como eu estou criando um projeto Kanban na organização, eu quero gerenciar mais de um projeto. Quando eu quero gerenciar só um, eu crio dentro do repositório, fica ali bonitinho, eu não meio que poluo tudo, né? Essa é a maior diferença de onde criar o projeto, tá? E aí, vamos pro próximo ponto aqui. Eu tô falando bem rápido, que é para tentar fazer esse recorte aqui curto, tá bom? Eu falei do repositório, falei do projeto, falei da organização e falar dos templates. Mas antes dos templates, eu vou trocar a ordem aqui, ninguém tá vendo. Brau. Vou falar da importância dos rótulos, galera. Os rótulos, como você bem entende, são labels. Ótimo, falo em português e como bem entende, são labels, falo em inglês. Ótimo. São etiquetas, beleza? São as etiquetas. Você imagina que você está na sua casa e tem uns potes de vidro lá, tudo é pote de vidro, aí você quer separar o que é arroz, feijão, trigo, essas coisas todas, né? Pelo menos aqui em casa é assim, trigo, aí tem o trigo integral, aí tem o arroz, aí tem o açúcar demerara, aí tem o chocolate, o cacau, tudo isso aí tá em pote de vidro. E aí pra gente identificar, pra não ter que ficar cheirando, lendo e provando com o dedo, né, até porque isso aí pode estragar, a gente bota etiquetas, né, pra identificar, bota lá etiqueta, trigo e tal. E os rótulos são exatamente isso, certo? São as etiquetas. Então, quando a gente vai aqui, vamos aqui eu acho que o Rescovid tá assim. Rescovid dá um bojo também legal. Olha aqui. De cara você começa a ver uma ruma de coisas coloridinhas, né? Tem um back ali vermelho, front verde, API laranja, V1, tá? Então tudo isso são etiquetas, são os rótulos, são as labels. Então qual é a ideia principal de utilizar isso aqui? Primeiro, identificação, certo? Você identifica, batendo o olho, você sabe do que é aquilo. Mas ele não é de um repositório. Aí a gente, como deve falar, mas pra que isso? Pra que eu dizer que é back, front, se eu olho pro repositório e já vejo API front, né? Como aqui, ó, Rescovid API, Rescovid front. Exatamente pra não ter que ler uma letra cinza, velho. Pra tu bater o olho e ter um negócio colorido piscando na tua cara, chamado back, chamado front. E aí assim tu já tem a cara, saber o que é.
Outra coisa aqui, por exemplo, é V1. Ou seja, é a versão 1. É um projeto que a gente pensou para o primeiro milestone. Né? Isso é outra coisa aí. Não vou explicar do que é o milestone, não. Milestone, eu vou explicar, não, eu vou falar agora, né? Mas a ideia do termo milestone é como se fosse o ponto final de entrega. Aqui no caso, ó, MVP2. Ó. MVP2 é um milestone. Bonitinho, né? É uma plaquinha dizendo, ó, aqui a gente vai daqui para frente é MVP2. Ou melhor, o MVP2 vai até aqui. Essa é a ideia. E aqui também o pessoal usou uma outra label de dias, ou seja, quantos dias essa atividade está em processo, né? Ou seja, se eu quiser saber depois quantas atividades demoraram 4 dias, eu clico em dia 4, ele filtra para mim tudo que tem dia 4. Certo? Bem bonitinho. Essa é a utilidade da label. Identificação e filtro. Então, usem e abusem das labels, mas não se repita, né? Não crie labels se a ideia dela já existe. Então, como é que eu posso criar uma label? De forma rápida e fácil, quando você clica em uma atividade desta, você vem aqui em Label, clicou em Labels, digitou um nome que você acha que é, por exemplo, aqui, não sei. A label não existe, não sei. E aí vai ter aqui, ó, Create Label, e aí ele vai aparecer esse coisinha bonitinho aqui. Você bota na descrição aqui, estava brincando. Ótimo, né? É aqui. Aí você bota a cor aqui, você pode aleatoriamente escolher uma cor aqui, e aqui é a previsão de como fica. Ou se você for bom, você vai escolher aqui. Tá? Ou se você souber mais ainda, você bota o código que você quer aqui, DD, AA, DD, e aí fica uma cor aí. Chutei, tá? Letras hexadecimais. E aí você bota o rótulo. Gente, isso é importante. Utilizar labels para organizar é muito importante, tá? Só que usem labels com consciência. Não, também não é para sair também rasgando as etiquetas, porque isso dá prejuízo. Brinks. Mas essa é a ideia. Então, a importância da label é isso. Então, quando eu vou voltar lá pro ISUS, para vocês verem no ISUS também, já que eu tava falando dele antes, mostrei. Cadê o ISUS aqui, gente? É muito board. É muito board, Brasil. Lá, ISUS aqui. Aqui, Super App da Saúde. E aí tá aqui a label. É uma atividade que envolve o quê? O tema de Analytics do aplicativo. Essa é uma atividade de urgência, prioridade alta. Ela tem a ver com anti-corona. É uma atividade que está em Desk Check, que passou no Desk Check. Eu acho que é. Era um bug. Entendeu? É do app. Tem a ver com Elmo. São tudo tópicos que tem dentro do teu projeto que tu vai gerenciando e tu vai tentando organizar, então tu usa isso e é interessante, tá? É interessante. Do mesmo jeito aqui no meu, ó. Esse aqui é o meu. E aí eu, pra praticar, né, eu escrevo as coisas em inglês, só que deve estar tudo errado. E aí o que é? Dailies. O que eu tenho que fazer diariamente? Verificar se tem alguma coisa para botar em produção. Fazer a daily do ID Saúde às 14 horas. O Rescovid, às 11h30 da manhã eu vou lá ver se tem algum code review para fazer antes de sair pro almoço, né? E aí aqui, ó, tá aqui, ó, Rescovid. O que eu tive aqui de Rescovid? Eu só tenho isso. Aí eu removo. O que eu tenho aqui do ID Saúde? Olha, do ID Saúde eu tenho muito mais atividades, olha assim. Entendeu? Então, é assim que eu tô utilizando o Trello para mim, pessoalmente, organizar minhas coisas. Mas também ele pode ser utilizado para você organizar as coisas do seu projeto, certo? E a maior vantagem em utilizar isso, no fim das contas, é que o quê? A concorrência, né? Eu tô vendendo o GitHub aqui, né, gente? Mas na real aqui isso aqui é para tentar explicar para pessoas do meu time também as coisas do GitHub de uma forma rápida, assistindo 2 vezes 10 minutos. É que aqui pelo menos a gente não tem só o limite de 10 quadros, que é muito chato lá no Trello. O último tópico que eu quero falar é templates de cards. As vantagens eu tô falando o tempo todo. Então, templates de cards aqui. Templates de cards, gente, isso aqui é um pouquinho mais chato, mas você tem que criar em cada repositório. O template de card não se cria no projeto, lamentavelmente. Eu queria muito. GitHub, se você estiver ouvindo, Microsoft, coloca essa issue aí, por favor. Então, qual é a vantagem do template? É que você tem um template, você tem uma estrutura para escrever a sua atividade. E a desvantagem é que ela não funciona no board.
Exatamente. Então, se eu criar aqui uma... Vou criar no meu, que é para não sujar os outros. Se eu criar um tema aqui, ó. Minha atividade é... E quando eu for tentar convertê-la em uma atividade de verdade, ó, por que convertê-la? Porque quando a gente cria algo dentro do quadro, você não está criando uma atividade, você está criando uma anotação, um comentário, digamos assim, um lembrete, certo? E aí depois esse lembrete pode virar uma atividade ou não. Neste caso, para virar uma atividade, você pode converter em uma atividade, em uma issue. E aí você vai converte. E aqui como, ó, aqui é uma outra diferença. Como eu estou dentro de um projeto, uma organização, ou seja, algo acima do repositório, fora do repositório, eu tenho que escolher qual repositório eu quero colocar esta issue. No meu caso aqui, eu tenho um NIT-ESP, né? E aí, quando eu converter, ele virou uma atividade lá dentro do NIT-ESP, bem dentro do repositório NIT-ESP. Como eu estou criando no board, convertendo a anotação em isso, ele não usa template, tá? E o que é o template? Vamos aqui, olhar aqui, dentro do ISUZEP aqui. Eu errei. Tá aqui. O template, a gente define dentro do repositório. A gente vem na configuração do repositório. Desce 10 centavos. E você vai achar configuração de template. Tem aqui, ó, issues, onde você marcou. E aí você vem em setup, se tiver em inglês. Se não, deve ter alguma coisa template, configurar template. E aí você vem para essa página aqui. E aí você pode adicionar um template aqui. Você edita o template como você quer. Edita ele. Qual o título que você vai ser do template, o que ele vai ter sobre, o conteúdo, o padrão de título que vai ter, se ele vai ter alguma label, olha, isso aqui que é legal. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu fechar aqui esse cara. Se eu vier na nova historinha, aqui dentro do app, existe uma label padrão para a historinha. Ou seja, toda vida que eu não criar uma issue utilizando este template, ele automaticamente pega esta label app. Se houver alguma pessoa no seu time, tipo um líder técnico, ou um supervisor que precisa também estar sempre assinado em todas as atividades, você adiciona um assign aqui para o ser humano aqui. E por aí vai. E aqui você cria o template bonitinho de como o negócio deve ser feito. Como é que ele funciona na prática? Quando eu vier aqui na issue, clicar em nova issue, ele vai dizer que eu tenho que escolher um template, e aí eu escolho o template, e aí ele já traz para mim tudo escrito, como eu acho que ele deve ser. E a ideia do template, gente, como de novamente, é você ter um guia para escrever uma atividade. Então, se eu responder o objetivo, utilizando essa ideia, escrever o contexto, escrever o que é o escopo, o que está fora do escopo, e os critérios de aceitação, eu vou ter pelo menos uma história levemente arrumada. Certo? Não quer dizer que as coisas vão estar feitas, muito bem feitas. Mas ela pelo menos vai tentar seguir um padrão e ela vai ter uma orientação para escrever uma atividade de acordo com, digamos, as nossas necessidades. Digamos assim. Essa é a ideia do template, tá? E o template também pode ser criado para pull request, mas aí não, a gente não precisa entrar nesse ponto. Ou precisa. Porque o do pull request ele não tem telinha bonita, eu acho. Ele tem, na verdade. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu confirmar. Deixa eu vir aqui, setup. Não. Ele não tem uma telinha bonitinha e você tem que criar ela na mão. Você tem que criar o template do pull request na mão. E é isso, galera. É isso. Basicamente, eu não sei se foi de boas para entender essa